Oi, Maria Lúcia, bem-vinda. Oi, tia Lúcia. Vocês estão me ouvindo bem? Porque hoje eu resolvi botar o fone. Tá dando para ouvir bem? Vocês estão me ouvindo? Ah, sim, é porque hoje está muito quente e eu não tenho condições de ficar aqui no quarto sem ventilador. Porque esse quarto aqui do escritório, né, tem só o ventilador. Ah, enfim, sem ventilador não dá hoje. E o ventilador faz mó barulhão, né? Atrapalha a fala aqui. Então eu resolvi botar o fone hoje. Então se tá ouvindo, tá ótimo. Vamos aguardar um pouquinho para ver quem vai chegar. Hoje eu tive que mudar o lugar do meu computador também. E aí ele tá aqui, à minha direita. Então se vocês me verem olhando para cá de vez em quando, é porque eu tenho um roteiro aqui para não esquecer o que eu tenho que falar, porque são muitas coisas, né? Então só para vocês saberem, se eu olhar um pouquinho pro lado, eu tô vendo a minha colinha. Oi, Rafa, tudo bem? Bem-vinda. Luana, tudo bem? Bem-vinda. Que legal você aqui, Luana. Boa tarde. Gente, eu sei que não tem muita gente ainda, mas enquanto vão entrando, vou mostrar pra vocês que eu mandei fazer. Olha que orgulho. Achei tão bonitinho. Tá vendo? Eduardo Girardi, Educação Emocional. Tô estreando hoje com vocês, minha canequinha nova. Adorei. Tudo bem, Rafa. Obrigada por perguntar. Tava só esperando o que a Luana disse. Hoje sou só eu, a gente não tem convidados. Meus convidados são vocês. Eu tô pensando, sabia, Luana? A Luana falou que eu quero em relação a caneca. Eu acho que é isso, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Eu tô bem pensando em fazer um sorteio de uma caneca dessa. Tô pensando de verdade. Tô amadurecendo essa ideia. O meu Instagram profissional, graças a Deus, está crescendo bastante gente. Eu tô pensando em fazer um sorteio quando chegar próximo dos 1.000 seguidores. Eu tô pensando em fazer um sorteio e ver quem vai ganhar. Quem sabe você não ganha, Luana. Entrou aqui Neuroedu, bem-vindo. Hoje a gente tem tanta coisa para falar, hoje a live vai ser bem legal. É um assunto que eu gosto muito de falar, né? Que eu tenho aprendido bastante, tenho estudado bastante sobre esse assunto, sobre as forças de caráter ou forças pessoais. E a Uda também está assistindo. Um beijo, Uda, para você. Bem-vinda, Ana Paula. Chegou na hora, Ana Paula. Chegou certinho. Boa tarde. Enfim, como eu estava falando para vocês, eu tenho estudado muito sobre essas forças de caráter, porque eu faço alguns cursos na área de educação emocional, né? Quem me conhece sabe que eu não paro de estudar nunca. Então eu faço alguns cursos. Bem-vinda, Tereza. E num desses cursos que eu faço, falava sobre as forças de caráter e eu achei muito legal, muito interessante. Que é uma coisa assim até meio óbvia, né? Mas a gente sabe que o óbvio precisa ser dito muitas das vezes, né? Às vezes a gente deixa passar desapercebido justamente por ser óbvio. E eu comecei a estudar cada vez mais, ainda estou estudando, né? Tenho muito para aprender, é claro, óbvio, sempre tem, né? Mas é um campo que tem me interessado bastante, que tem dado bastante retorno positivo nos meus atendimentos, né? Nas minhas aulas de pedagogia emocional. Depois eu falo um pouquinho de vocês sobre isso. Oi, mãe, bem-vinda! Que saudade que eu tô de você, mãe. Esse isolamento social é ruim, né, gente? Chega uma hora que a gente não aguenta mais, né? Eu
tenho a graça de ter a minha mãe morando perto de mim. Então, confesso que de vez em quando eu fui lá ver minha mãe. Mas, infelizmente, o meu pai, por exemplo, não mora perto de mim. Tô morrendo de saudade. Bem-vinda, Cássia. Vamos lá. Boa tarde. Como eu falei, hoje meus convidados são vocês. Eu não tenho um convidado hoje, talvez na próxima quinta eu tenha, mas hoje eu resolvi falar só eu, porque é muita coisa para falar. E quando a gente tem um convidado, a gente acaba, né, dividindo esse espaço e o tempo acaba ficando menor. Então eu gostaria de ter um tempo maior para falar com vocês e de ouvir vocês. Quero, né? Não, ouvir, na verdade, não, ler vocês, né? Eu quero ler o que vocês vão ter a falar, as dúvidas, esse bate-bola aqui da gente, eu acho que é muito produtivo. Ana Paula falou que tá longe da filha há 3 meses. E sua filha tá grávida, né, Ana Paula? Eu acho que, não sei se eu tô me confundindo. Entrou mais alguém aqui, Cat inglês, não sei se eu tô falando certo, gente. Tô só lendo aqui que tá escrito. Isso de ficar escrito tudo junto no Instagram, às vezes pra ler é ruim, né? Se confunde. Hoje meu dia foi uma... A Ana Paula falou, tá grávida de 6 meses. Ai, que dificuldade, né? Já tá 3 meses longe da filha. E agora longe da neta, o neto também, né? Porque a gravidez é um momento tão especial, né? Eu tenho certeza que quando eu estiver grávida, eu vou querer muito meus pais perto de mim. E quando o filho nascer, mais ainda. Vai passar, Ana Paula, vai passar. Já já você vai ver sua filhota, seu neto ou neta, não sei, que em breve vai chegar aí. Pra quem não viu, ó, eu fiz uma canequinha da educação emocional. Achei bem legal, gostei muito do resultado. E tem gente que tá falando já que quer. Já tô pensando, assim, tô amadurecendo a ideia de fazer um sorteio de uma caneca igual a essa, lá no Instagram. Tô estreando. A gente tem que valorizar o trabalho das pessoas. Então, a Luana falou que quer ganhar esse sorteio. A Luana já tá desde o início aqui super empolgada. O nome da gráfica que fez essa caneca, essa arte pra mim, tanto a minha logo também foram eles que fizeram. Tá? Essa imagem aqui, eu mandei fazer a minha logo, né? Pra ter uma logo pessoal do meu trabalho. Foi essa gráfica que fez e ela também fez a caneca pra mim. O nome da gráfica é Interagir. Ela fica aqui em Jacarepaguá, na freguesia. Quem mora aqui perto, né? Quem mora aqui no Rio de Janeiro. Tá? Dentro de um shopping chamado Rio Shopping. Tem uma gráfica lá dentro chamada Interagir. E eles fazem esse trabalho, eles são bem cuidadosos e tem um ótimo atendimento. Então, quem quiser, ó, indico. Propaganda gratuita aí. Bem-vinda, Lu! Ai, que saudade! Aluna minha. Muito bem-vinda. Bem, vamos começar, né? Acho que já esperei bastante, as pessoas vão entrando aos poucos aí. Vamos lá, preparem suas perguntas, atenção e vamos lá. Eu queria começar contando a história das forças pessoais ou forças de caráter, tá? Como que surgiu, não. Na verdade, elas existem dentro de cada um de nós, né? Mas como que começou esse estudo? Esse estudo começou com 2 doutores, né? Chamado Mart Seligman e Christopher Peterson. Acho que é assim que fala. Meu inglês não é maravilhoso, não. Mas eles 2 começaram a pesquisar as virtudes mais valorizadas ao redor do mundo. Porque eles tinham um estudo que queria entender o que é felicidade para as pessoas. Então eles começaram a pesquisar, né, sobre... minha tia falou que é a Kátia de inglês. Kátia, bem-vinda. Eu não sei se eu li errado o seu nome, agora eu sei quem você é, muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. Então vamos lá, o Dr. Mart Seligman e o Christopher Peterson resolveram fazer uma pesquisa ao redor do mundo. E eles pesquisaram mais de 200 culturas ao redor do mundo. Eles ficaram 3 anos nessa pesquisa, viajando o mundo inteiro, com uma equipe de mais de 55 cientistas.
E eles começaram a pesquisar quais são as virtudes mais importantes em cada cultura, o que eles mais valorizavam e o que trazia felicidade para as pessoas. Dessa pesquisa surgiu um livro que fala das forças de caráter. O livro é em inglês. Não vou me arriscar a dizer o nome aqui mesmo, porque eu não vou lembrar o nome em inglês, tá? Mas é Forças de Caráter e Virtudes o nome. E esse livro é um livro mais para psicologia, mas é um livro assim bem grossão, uma bíblia, sabe? Quem quiser, só tem inglês, gente, não tem português ainda, tá? Bem-vinda, Raquel, Rafa. E aí surgiu, né, estudos de pesquisas em mais de 200 culturas visitadas e estudadas por mais de 55 cientistas. Eles fizeram esse livro e começaram a pesquisar e divulgar sobre as forças de caráter, tá bom? Para que se estuda as forças de caráter? Qual é a importância delas? Então, quando você entende quais são as suas forças de caráter e você começa a desenvolvê-las, você começa a desenvolver um bem-estar, né? Porque a felicidade, todo mundo já sabe, mas não custa dizer de novo, que a felicidade não está em coisas, né? A felicidade está em ser, em viver, né? Em construir. A felicidade está no caminho, né? É o caminho que você segue, não é o ponto final, né? Então, assim, você desenvolvendo as suas forças, conhecendo e desenvolvendo as suas forças pessoais, você desenvolve o bem-estar dentro de você, dentro da sua vida. Você, claro, tende a ser mais feliz. As pessoas tendem a ser mais satisfeitas. Vai ser mais satisfeita e produtiva. Existe já evidências, estudos, tá, que mostram que as pessoas que desenvolvem, que trabalham as suas forças pessoais, são mais produtivas, inclusive no seu trabalho. Bem-vinda, Glória. Tudo bem? Saudade. Para quem está entrando, de vez em quando eu dou uma olhadinha para cá, assim, porque hoje o meu computador ficou aqui. Eu dou uma olhadinha no meu roteiro para não perder nada para vocês, tá? Então é isso. Já tem muitas evidências, muitos estudos, nenhum estudo brasileiro ainda, né? Todos estrangeiros, né? Todos de fora. Porque fora do Brasil já se estuda bastante as forças de caráter, mas do Brasil isso é bem novinho ainda, né? É um estudo que chegou aqui há pouco tempo. E então as maiores pesquisas estão lá de fora. Mas essas pesquisas já nos trazem evidências dos benefícios do desenvolvimento das forças pessoais, né? Que são, além do bem-estar que eu falei para vocês, né? A alta eficácia, né? Na sua vida, diminui os riscos de depressão, previne qualquer tipo de problema psicológico, mental, emocional, e gera relacionamentos mais saudáveis, né? Mais positivos na vida das pessoas. O que não vou nem dizer meio passo andado para felicidade, é um passo inteiro, né? Bem-vinda, Maju. O fone. Vamos lá. Tá dando umas pipocadas aí, ver se melhora. Se não melhorar, eu troco até de fone. Melhorou? Tá bem? Bem-vinda, Jane. Melhorou, tia Lúcia? Qualquer coisa eu mudo de fone. Eu tenho até outro fone aqui. Tá bom, gente? O áudio? Ok. Se der algum problema, vocês me avisam, eu troco de fone. Se for preciso, até tiro o fone, tá? Então é isso, né? Os benefícios do desenvolvimento das forças pessoais são alta eficácia, prevenção de qualquer tipo de distúrbio mental psicológico, diminui a depressão, gera relações saudáveis e as pessoas tendem a ser mais realizadas na sua vida, né? Bem-vindo, tio Denis. Beijão em todos, saudade. Ai, saudade de vocês, gente. Bem-vinda, a tia também entrou aqui, tia Dilma. E afinal de contas, o que são essas forças pessoais? Essas forças de caráter. Aliás,
É até bom eu já dizer para vocês a diferença de forças pessoais e forças de caráter. As forças de caráter são as forças que estão descritas lá no livro. Todas elas que existem são forças de caráter. E as forças pessoais são as forças que você tem, daquelas lá. Lá no livro estão descritas 24 forças pessoais, tá? E dessas 20... claro que tem mais, com o tempo vai desenvolvendo mais, né? Eles descreveram 24, mas existem outras também. Essas foram as que estão no livro. E são as 24 são as forças de caráter, que a gente chama. E a força pessoal é aquela que cada um tem. Então, eu tenho, das 24 forças pessoais, eu tenho as minhas forças pessoais. Das 24, desculpa, eu vou retomar. Das 24 forças de caráter, eu tenho as minhas forças pessoais. A minha mãe vai ter outra, a Jeane vai ter outra, o tio Denis vai ter outra. Então, a força pessoal ela é individual. A força de caráter é a descrição dessas forças. Deu para entender? Fui clara? Dá um ok, dá um sim aí. Se tiver dúvida, pergunta, eu retorno a explicação. Vou beber uma água enquanto isso. Deu para entender, gente? Alguém me responde aí, não me deixa sozinha não, ok? Estão falando aqui que sim. Eu postei essa semana, na semana passada também, eu postei uma tabela periódica das 24 forças de caráter. Postei lá no meu Instagram, não sei se alguém viu. Muita gente viu, mas eu não sei quem viu e quem não viu, né? Então, são as 24. Maju ficou confusa? Eu vou explicar agora, Maju, quais são as forças de caráter. E aí eu acho que vai ficar mais claro. E aí, quando eu acabar de explicar, eu pergunto se vocês entenderam de novo. Porque eu acho que fica mais claro quando eu as digo, tá bom? Então, você tem 24 forças de caráter, tá? Como é que funciona essas virtudes? Como é que foram divididas? Os pesquisadores dividiram em 6. Acho que é isso, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, 6. São 6 virtudes. E dentro dessas virtudes tem subitens, que são as forças de caráter. Então, as 6 virtudes mais importantes que os cientistas descobriram nesses 3 anos de viagem e pesquisa pelo mundo, né, por diversas culturas, diversos países, locais diferentes, foram as seguintes: sabedoria, tá? Humanidade, justiça, moderação, coragem e transcendência. São 6 virtudes, tá? Eu vou repetir aqui porque eu sei que tem gente que anota, mas quem se perder tá lá no meu Instagram também, essa imagem, tá? Sabedoria, humanidade, justiça, moderação, coragem e transcendência. Quando você for pesquisar sobre forças de caráter, dependendo do site ou da linha de pesquisa que você acha na internet, os nomes podem mudar um pouquinho. É a mesma coisa, só que às vezes eles usam sinônimos, tá? Por exemplo, tem gente que bota justiça, tem outros que botam honra, tem outros mas que são praticamente sinônimos, tá? A Glória está falando que o tema ótico é muito rico mesmo. Ana Paula gravando, show, Ana Paula, legal, muito legal, muito bom. Então, essas são as 6 virtudes, e dessas 6 virtudes surgem as forças de caráter. Eu vou dizer para vocês, vou tentar falar devagar aqui, se eu for rápido demais vocês me avisam. Eu não vou falar das 24, que não tem condições de eu falar das 24 hoje, uma por uma. Eu escolhi algumas específicas, mas eu vou pelo menos citá-las, para vocês saberem quais são. Tá? Então, dentro da virtude sabedoria, eu vou olhar aqui, gente, para o meu roteiro, porque não tem como eu decorar as 24, tá? Então, dentro da virtude sabedoria, nós temos a criatividade, a curiosidade, amor ao aprendizado, mente aberta e perspectiva. Essas estão dentro da sabedoria, tá? Dentro da humanidade, nós temos 3, que são generosidade, amor e inteligência emocional, que a gente tem falado bastante por aí, né? Nessas lives todas aí. Dentro da virtude justiça, nós temos a própria justiça, a liderança
e o trabalho em equipe, tá? Dentro da virtude moderação, nós temos 4 forças, que são perdão, humildade, prudência e autocontrole. Dentro da virtude coragem, nós temos outras 4, que são bravura, integridade, perseverança e vitalidade. E a última virtude, que é a transcendência, tem 5 itens nela, que são a admiração da beleza e da excelência, gratidão, esperança, humor e espiritualidade. São essas 24, que infelizmente eu não tenho condições de falar de uma a uma, porque a gente tem pouquinho tempo, né, infelizmente. Então vamos lá. Eu escolhi algumas para vocês. Se eu, por acaso, escolhi alguma se vocês escolherem alguma, na verdade, se estiverem em dúvida ou quiserem saber de alguma que eu não falar, pode dizer aí, escrever aí para mim, tá? Que eu tento, no nosso tempo limite, falar o máximo possível que der, tá bom? Então nós já falamos aqui da história, né, de como surgiu essas forças de caráter, como elas foram pesquisadas e descritas, dos benefícios dela. Descrevi para vocês, e é importante dizer que a gente nasce, todo ser humano, todos nós, a gente tem essas 24 dentro de nós, tá, gente? Não existe assim, eu tenho uma e não tenho outra. Você tem todas dentro de você. Só que você desenvolve mais algumas e menos outras, tá? Então e o importante é você focar nas que você desenvolve mais, naquela que você tem maior habilidade, mas você tem todas, tá bom? Todos nós temos todas, só que como a gente desenvolve é aí que dá a diferença no ser humano. Uns desenvolvem mais algumas, outros desenvolvem mais outras, tá? É assim que funciona. Falei sobre a diferença de forças pessoais e forças de caráter. Eu lembro, acho que foi a Maju, uma coisa assim, não lembro agora o nome, se eu errei o nome, desculpa. Falou que ficou com dúvida na diferenciação entre forças pessoais e forças de caráter. Então eu vou reexplicar agora, depois que eu disse as 24. Todas essas que eu disse para vocês, criatividade, curiosidade, generosidade, perdão, bravura, essas 24 são forças de caráter, tá? Agora, dentre essas 24, cada um tem as suas mais desenvolvidas. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos 24 forças de caráter, mas eu, Eduarda, tô dando exemplo, tá, gente? Não sei não. Tenho uma força que eu tenho com certeza é amor ao aprendizado. Essa com certeza eu tenho. Então, a minha força pessoal é o amor ao aprendizado. É a força que eu, Eduarda, tenho. Quando eu falo de força pessoal, é aquilo que eu tenho. Quando eu falo de força de caráter, são todas essas que eu descrevi. Então, eu tenho 24 forças de caráter. E as forças pessoais são as que eu mais desenvolvo. As minhas forças pessoais não são as mesmas, por exemplo, que a da Ana Paula. Ela vai ter outras forças mais desenvolvidas. Então, as forças pessoais, elas são individuais. É aquilo que cada um desenvolve. A força de caráter é o que está descrito. Deu para entender? Quem estava com dúvida? Foi, Maju? Agora deu para entender melhor depois que eu descrevi as 24? Tirei sua dúvida, Maju? Bem-vinda, Angelina. Bem, espero que sim, Maju. Se você tiver dúvida, bota aí, tá bom? Então, entendi, ótimo. Vamos falar de algumas forças pessoais, mais forças de caráter. Ah, que bom, Maju, ótimo. Ela respondeu aqui que ficou ótimo. Então, eu escolhi algumas para falar. A primeira que eu escolhi é a prudência. Eu escolhi a prudência até por uma questão pessoal. Depois que eu explicar o que é prudência para vocês, eu digo por que eu escolhi. A prudência, ela tem a ver com dosar. Dosar o quê? Quando você faz a dosagem das suas ações, das suas decisões e das consequências das suas ações de forma equilibrada. Você vai dosar, fazer de forma equilibrada a sua ação. Você vai refletir sobre a consequência, você ter equilíbrio, tá bom? É um equilíbrio em relação às suas decisões e às consequências delas, tá bom? É você ser cauteloso,
A prudência tem a ver com cautela. É você se preparar para o que está por vir. Você vai planejar uma ação. Quando você planeja agir, você tem que ter a prudência de pensar em todas as possibilidades, todas as consequências que a sua ação vai trazer. E se preparar para essas consequências, tanto as boas quanto as ruins. A Gil falou que vai pesquisar sobre o tema. Pesquisa, você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai adorar. E aí, quando você tem prudência, você se envolve com o mundo de uma forma muito mais segura. Isso é prudência. E por que eu escolhi a prudência? Eu escolhi especificamente a prudência. Só um minutinho, gente. Especificamente a prudência porque eu descobri que eu sou prudente e que muitas pessoas achavam que eu era pessimista. Confundiram. E eu levei para minha vida que eu era uma pessoa pessimista e tentava melhorar isso em mim. E quando eu comecei a estudar as forças pessoais, eu descobri que eu não sou pessimista, que eu sou prudente. Porque o pessimista é aquele que vê tudo com olhos negativos, que acha que tudo vai dar errado. E eu não sou assim, eu não acho que tudo vai dar errado. Muito pelo contrário. Mas eu tenho a tendência de, quando eu faço um planejamento, eu penso em todas as possibilidades daquilo dar errado. Olha, pode dar errado aqui, pode estar errado ali. E eu me preparo para aquela situação. E aí, as pessoas diziam para mim assim: pô, mas você está pensando, já está pensando em dar errado? Como você é pessimista? Mas eu não estava pensando que estava errado. Eu estava me preparando caso acontecesse. Isso é prudência. Não é que eu acreditasse. Eu vou fazer de tudo para que o meu plano, para que a minha ação dê certo. Mas se não der, como é que eu vou reagir? Isso é prudência. É o teu equilíbrio e eu estar preparada para o que a vida vai trazer para mim. Entendeu? Então eu me envolvo com a vida de uma forma mais segura. Isso é prudência. Isso é muito importante, né? Isso é importante até mesmo para que você se frustre menos. Porque a frustração nada mais é do que você ter muita expectativa em cima de pessoas ou de situações. Expectativas extremas, que muitas das vezes não são cumpridas. E aí você fica super mal. Mas se você for prudente, você já está preparado para o que pode vir de bom ou de ruim. Tá? O que não te impede de você se sentir frustrado nem triste, mas você vai saber lidar melhor com isso, porque a sua prudência te preparou para aquilo. Para você viver de forma mais segura. Tá? A Angelina falou que concorda, a Luana falou que também é assim, Luana. Então, eu já fui taxada de pessimista, mas eu não sou pessimista. Muito pelo contrário. Eu quero que tudo que eu faço dê certo. Eu dou o melhor de mim, os meus maiores esforços para que tudo dê certo. Mas eu também tenho que me preparar para, se caso não der, né? E não desistir. Porque se não der, a gente bola pra frente, tenta de novo, né? Eu postei esses dias no meu Instagram. A Ana Paula falou assim: como eu me frustrei na vida por ter muitas expectativas. Eu também aprendi, isso a gente aprende com a vida, com a maturidade da vida, Ana Paula, que a gente tem que parar de botar expectativa nos outros. Ou nas outras coisas, né? Daquilo que não está no nosso controle. Mas a gente aprende isso depois de quebrar muita cara, né? Mas é assim, a gente aprende a ser prudente. É assim que a gente desenvolve as nossas forças de caráter, vivendo e aprendendo, né? Até perdi o que eu ia falar. As pessoas tendem a achar que é pessimismo, mas não é. Tá? É isso que eu queria falar. Outra força de caráter que eu gostaria muito de falar, se alguém quiser falar de prudência aí, pode falar, tá, gente? Qualquer comentário eu volto, não tem problema. Eu acho que a prudência é muito importante, gente. A Lúcia está dizendo aqui: caraca, Duda, algumas pessoas dizem que sou pessimista e nunca concordei, mas ficava pensando, vejo que sou prudente. É exatamente por isso que eu escolhi a prudência, porque me deu um estalo isso na cabeça. Eu falei, cara, eu não sou pessimista, eu sou prudente. Achei isso muito legal. Eu até comecei a pesquisar a diferença de pessimismo e prudência, que a prudência é o que eu falei pra você, e pessimismo é aquela pessoa que ela já acha que vai dar errado o tempo todo. É muito diferente. Você tá preparado de você já achar que vai dar errado. É muito diferente isso, gente. E é muito bom, porque quando você entende quais são as forças de caráter, você acaba tirando algumas crenças irracionais da sua cabeça. E é muito importante a prudência, muito importante. Porque quando você é prudente, você evita se machucar, se ferir e ferir o outro também, né? Mas vamos lá, que já tem meia hora, gente. Humildade.
Humildade é você saber quem você é de verdade e você se sentir bem feliz com aquilo. Ou seja, é você saber quais são as suas qualidades e os seus defeitos. E ok. É você saber quais são as suas habilidades e quais são as suas limitações. E você ser feliz com isso. Não se incomodar. Isso é você ser humilde. É você não querer ser melhor do que ninguém. É você ser o que você é. E ser feliz assim. Isso é ser humilde. Tá? E Maicon, bem-vindo. Isso é ser humilde. É você, vou retomar aqui, né? Você saber todas as suas habilidades e todas as suas limitações, todas as suas qualidades e os seus defeitos. E você se sentir bem sendo quem você é. Porque ninguém é perfeito. Ah, isso é óbvio, Eduarda, mas o óbvio precisa ser dito, porque a gente está vivendo num mundo que nos exige perfeição e nós não somos perfeitos. Um mundo que faz com que a gente exija a perfeição de nós mesmos. E isso é muito triste, você vai se frustrar. Você não vai ter uma relação boa consigo mesmo, você não é perfeito, ninguém é. Então seja humilde para reconhecer suas habilidades, mas também as suas limitações. Isso é ser humilde, ser feliz com o que você é. Não quer dizer que você, sabendo os seus defeitos e limitações, você não queira melhorar, né, e nem crescer. Não é isso. Esse é meu defeito, vou morrer assim, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vivi assim, você sempre assim, Gabriela. Não é assim. Você pode melhorar, claro que você pode melhorar. Mas você não tem a expectativa de que você vai ser perfeito. De que, ok, tem coisas que você é bom e tem coisas que você não é tão bom. E tudo bem. Isso é ser humilde, tá? Isso também é muito importante para você se autoconhecer, para você ter sua inteligência emocional. Para você ser emocionalmente inteligente, você precisa se aceitar. É a primeira coisa, tá? Outra força de caráter, vamos lá. Pensamento crítico. Isso é muito importante pra gente, como pessoa, como indivíduo, mas também como sociedade. O que é isso? É você analisar. Pensamento crítico é você saber analisar tudo. Todas as questões e as pessoas, as ações, o que você lê, tudo. Analisar os prós e o contra. Sempre, tudo que chega a você, seja ouvindo, seja lendo, alguém falou que tudo você poderia falar sobre a perspectiva da moderação. Vamos tentar, porque o tempo está correndo aqui, Jane, mas eu vou tentar, tá? Perspectiva e moderação. Perspectiva é a próxima, tá? Então, o pensamento crítico é você analisar tudo que você ouve, tudo que você lê, tudo que você vive, nada mais é do que um pensamento analítico sobre tudo, inclusive sobre nós mesmos, tá? E aí você vai analisar os prós e os contras relacionado às suas crenças, aos seus valores. Não deixe de ser quem você é. Então, eu analiso os prós e os contras de acordo com os meus valores, de acordo com as minhas crenças, tá? E de acordo com a minha opinião. Mas também estar aberto à mudança, né? De acordo com as evidências que você vai percebendo ao longo da sua vida, você pode mudar de opinião. Não tem problema. Isso é pensamento crítico. É você ter a crítica para analisar alguma coisa de acordo com o seu valor, com as suas crenças. E a partir das evidências que você tem dessa análise, você mantém a sua posição ou você muda. Tudo bem? Isso é pensamento crítico. Isso é muito importante, porque é se abrir ao novo. Tá? E isso quer ver uma falta de pensamento crítico óbvia? Redes sociais. As pessoas divulgam tantas coisas e confundem opinião com evidência, opinião com fato. E aí acaba divulgando um monte de coisa porque ela não teve o pensamento crítico de analisar, de avaliar aquilo. E aí causa um monte de discussão em rede social, um monte de fake news. E isso é falta de pensamento crítico, tá? E lembrando, se a outra pessoa tem um pensamento diferente do seu, você tem todo o direito de discordar de quem for. Mas você tem o dever de respeitar. Eu sempre falo isso nas minhas aulas e nas minhas sessões. Você tem o direito, é seu direito, discordar do próximo. Ok, é seu direito. Mas é seu dever respeitar, seja quem for, seja qual opinião for, tá? Então, pensamento crítico é isso, ok? Perspectiva, que a Jane pediu. A perspectiva é a aptidão de você utilizar os seus conhecimentos e as suas experiências para enxergar o mundo de uma forma mais ampla. Ou seja, é você ampliar a sua perspectiva.
Você abrir. Quem estuda desenho sabe isso, né? Você tem uma perspectiva, que é um ângulo, vamos supor que é um ângulo. Ampliar é você abrir essa perspectiva, né? Então, é você utilizar todas as suas vivências, tudo que você aprende, tudo que você vive, para ampliar essa sua visão de mundo. Isso é perspectiva. É uma nova forma de você enxergar as coisas e é uma forma de você integrar outros pontos de vista no seu. E aí você vai ampliando, você vai crescendo, você vai evoluindo. Muitas pessoas acham... Oi, Luiz, tudo bem? Muitas pessoas acham que mudar é ruim. Eu já ouvi muito isso também, gente. Tipo assim, mas você não era assim, mas você não pensava isso. Você não pensava assim quando eu te conheci, você não era assim. Como se a mudança de pensamento fosse uma coisa ruim. Então, hoje em dia, quando as pessoas falam assim, mas você não pensava assim, você não achava assim. A minha resposta sempre é a mesma. Meu querido, isso se chama evolução. Isso é evolução. Você mudar de pensamento é evolução. Mas é claro, é você mudar de pensamento a partir do pensamento crítico. Tá? E aí você vai ter a perspectiva nesse sentido de você... A perspectiva está muito aliada com o pensamento crítico, porque é você ter um novo olhar para o mundo, a perspectiva é ampliar seus horizontes e você aceitar em si outros pontos de vista que antes você não conhecia. Mas para você aceitar novos pontos de vista e mudar a sua opinião, você tem que primeiramente ter um pensamento crítico, para ver se realmente tem evidências para que seja necessária a mudança. Se não tiver, se não for, você não vai mudar, né? Então isso é importante, tá? Deixa eu ver, a próxima é o autocontrole. Mega importante e que está muito em falta ultimamente, né? A competitividade da sociedade incentiva a expectativa e gera frustração e ansiedade, é verdade. Foi o que eu falei, a gente vive numa sociedade que espera de nós a perfeição. E aí todo mundo quer ser melhor um que o outro. E aí nós temos que ser humildes. Você tem que reconhecer as suas limitações também, o que você é bom, o que você não é. E o outro vai ser bom em outra coisa e ruim em outra coisa, e a gente se complementa. É assim que funciona, a gente não tem que competir, a gente tem que se complementar. Autocontrole. Autocontrole nada mais é do que manejo de emoção. É você saber manejar as suas emoções. Para você ter autocontrole, o primeiro passo é a inteligência emocional, tá? E aí, o que você vai fazer? Você se conhece as suas emoções. Autocontrole é você ter estratégias para manejar as suas emoções e escolher as melhores reações de acordo com o que você está sentindo, tá? É você ter domínio sobre as suas emoções mais intensas. É você saber adiar, por exemplo, uma decisão ou uma ação, porque naquele momento emocionalmente você não está pronto, então você vai adiar alguma coisa. Isso é um bom manejo emocional, tá? É estratégia, né? De você saber se controlar a sua emoção, controlar a reação do seu corpo, porque cada emoção nos traz uma reação corporal. Então você tem que ter esse controle, tá? Você tem que primeiro entender a sua emoção, reconhecer e aí desenvolver estratégia para lidar com ela. E isso é autocontrole, para você não agir instintivamente. Nós somos seres humanos, a gente não vai agir assim. A gente tem que ter autocontrole. Autocontrole é isso, manejar as suas emoções. Você não pode controlar o mundo, mas você pode controlar as suas reações. Você não pode controlar. Essa é uma frase bem famosa. Não posso controlar o mundo, mas posso controlar as minhas reações. É controlar as suas reações para você ser uma pessoa melhor para você e para o outro. A gente tem que pensar mais no outro, tá? Isso é autocontrole, manejo de emoção, reconhecimento e manejo de desenvolvimento de estratégias emocionais para a sua vida, ok? Ana Paula diz que anda burra nesse sentido, ótimo, Ana Paula, muito bom comentário. Vamos desenvolver, vamos pensar aí, que estratégia que eu desenvolvo, Eduardo? Aí isso é muito pessoal, isso é uma questão de vivência, né? Cada um vai ver qual é a melhor estratégia para si, tá? Queria falar também um pouquinho sobre autenticidade. A autenticidade é muito importante e é algo que as pessoas têm esquecido. É você ser fiel a si mesmo. Isso é ser autêntico. É você ser fiel às suas crenças, aos seus valores. Isso é muito legal.
é você se apresentar para o mundo de uma forma verdadeira, você mostrar quem você é, não o que os outros querem ver. É você ser o que você é, não o que os outros querem que você seja. Seja fiel a si mesmo, seja autêntico. Seja genuína, ou genuíno, né? Dependendo de quem está me ouvindo. É você ter comportamentos coerentes com aquilo que você acredita. Tem muita gente aí que fala, mas não faz o que fala. Eu conheço um monte, né? Fala um monte de coisa super legal, tem conselhos ótimos, mas ela mesma não põe em prática. Isso não é ser autêntico. Ser autêntico é você viver o que você fala, o que você acredita. É ser quem você é. Acredita em você, levanta a sua bandeira, gente. Sabe? Se ame do jeito que você é. Se alguém não gostar, sinto muito, uma pena, né? Mas a gente tem que entender que a gente não vai agradar todo mundo na vida. Se a gente começar a querer agradar todo mundo, a gente perde a nossa essência. Então, assim, seja autêntico. Isso é saudável, ser autêntico. Porque você querer ser o que você não é, faz mal para a sua saúde, inclusive. E quando eu digo querer ser o que você não é que você não deva mudar. Mais uma vez eu falo, mudança é evolução. Eu sou super a favor. Mas que a mudança seja pelo motivo certo. Então, ser autêntico é ser aquilo que você acredita. É você ser fiel às suas crenças e aos seus valores. Isso é muito importante. A Ana Paula falou que a autenticidade incomoda as pessoas. Incomoda as pessoas porque elas não conseguem ser autênticas. A autenticidade, gente, ela é difícil, ela não é fácil, não. E aí aquelas pessoas que querem, mas não conseguem, elas se incomodam. Isso acontece. Porque para ser autêntico, você precisa ter outra força de caráter, que é a coragem. Você precisa de muita coragem para você ser autêntico, para você ser o que você é. Porque você ainda vai ter que abrir mão de muita coisa, de muitas opiniões. Você vai ter que abrir mão até das pessoas para você ser autêntica. Mas isso é saudável. Você tem que tirar da sua vida o que não te faz bem, mesmo que sejam pessoas. Então, seja autêntica. Seja autêntica. Ah, ótimo que a minha mãe falou aqui. Seja autêntica sem magoar o outro. Não confunda autenticidade com grosseria. A autenticidade não é assim, eu falo o que eu penso, é isso que eu penso, acabou. Isso não. Isso aí é pedantismo. De achar que só o que você pensa que importa e que eu vou falar e pronto, acabou. Você está pensando só em você não está pensando no outro. Tudo que você fala tem uma reação no outro, gente. Então você fala assim, eu falo mesmo, eu sou sincera mesmo, o outro que tem que aprender a lidar comigo do jeito que eu sou. Isso é egoísmo, isso é pedantismo. Tudo que você fala tem que ser pensado na sua direção e na direção do outro. Você tem que pensar como a outra pessoa vai reagir ao que você vai dizer. Então, ser autêntico é você ser o que você é, você ser uma pessoa fiel a si mesma, mas não é ofender o outro. A autenticidade tem muito mais a ver com ser do que com falar ou tratar o próximo. Tem a ver também, óbvio, claro. Mas não confunda a autenticidade com grosseria, com pedantismo, tá? E a última que eu vou falar hoje é que para mim é a mais importante, é a gratidão. Para mim, a força de caráter mais importante é aquela que gera mais felicidade, a mais importante, o degrau mais importante para felicidade é a gratidão. A gratidão é você saber valorizar tudo aquilo que a vida te dá. Tudo, tá? Você entender que tudo é um presente da vida para você. E aí, quando você muda o seu olhar para a vida, você começa a entender que tudo que chega a você tem algo de bom, te faz bem, te faz ser melhor. Você é grato. E aí, quando você é grato, você quer retribuir. A gratidão, consequentemente, gera esse sentimento de querer retribuir. E aí você começa a agradar mais ao próximo, agradar a si mesmo, e você começa a olhar o mundo e as pessoas com muito mais carinho. A gratidão é um olhar de carinho para si e para o outro. Eu gosto de falar isso, que a gratidão é o olhar de carinho, é olhar com carinho. Isso é muito importante. A gratidão. O meu tio Denis falou que da autenticidade, que é muito bem colocado. Isso é muito importante, tio, muito importante. Então a gratidão é isso, é você ter um olhar de carinho consigo e com o próximo. Sempre, gente, toda força de caráter, ela está sempre relacionada a você, porque é a sua força pessoal, mas de nada adianta você desenvolver a sua força pessoal para si. Você tem que expor a sua força pessoal para o mundo.
para o outro. Nós somos seres relacionáveis, seres sociais, tá? O tempo tá acabando, gente, que agonia. Deixa eu ver mais aqui, vou voltar aqui pro meu roteiro. Então, já falei aqui, né, das forças. É importante relembrar aqui com vocês. A minha mãe falou aqui que a gente faz com amor. A gratidão tá assim, ó, com amor. Amiguinha do amor. Gratidão e amor estão juntas. Como eu falei, todos nós nascemos e temos dentro de nós as 24 forças de caráter. Mas umas são mais bem desenvolvidas do que as outras. Como que isso funciona? Isso funciona de acordo com a sua vida, com a sua vivência, com aquilo que você vai experimentando ao longo da vida. E vai desenvolvendo mais um, menos o outro. E você sempre pode estar desenvolvendo. Então é importante você entender que você, a partir de agora, que vocês sabem que é força de caráter, o que vocês vão fazer? Vocês vão viver intencionalmente. A sua vida não tem que ser vão ter, deixa a vida me levar. Não é assim. Você tem que ter atos intencionais para desenvolver as suas forças pessoais. Você tem que ter essa intenção. Então, os seus atos têm que ser intencionais para esse desenvolvimento. Porque é um desenvolvimento, gente, moral. É um desenvolvimento ético. E isso não é do dia para a noite. Isso é um projeto de vida. Então, você vai viver até o seu último dia desenvolvendo as suas forças pessoais. Faça disso o seu projeto de vida, tá? Desenvolver as suas forças pessoais. Porque são 24. Você vai desenvolvendo uma, depois outra. Como que você desenvolve? Vivendo. A vida vai te dar a oportunidade de você desenvolver todas elas. Basta você ter o olhar de reconhecer essa oportunidade. Então, a partir de agora, a Dani falou que acha que a gratidão está com a empatia. Também. A empatia e a gratidão, elas são forças de caráter que advêm da virtude do amor. Amor é uma virtude e dentro do amor tem várias forças de caráter, que a empatia tá também, tá? Eu falei lá no início, mas acho que deve ter perdido, mas tudo bem. Ninguém tem empatia sem amor. Não dá pra você ter empatia sem amor, né? Da mesma forma que não dá para você ter gratidão sem amor. Eles estão super ligados, gente. Todas essas forças de caráter estão ligadas. Por exemplo, quando eu falo de de autenticidade, a autenticidade, ela tá junto com a honestidade. Você é honesto consigo mesmo, né? Então tá tudo misturadinho, tá? Então você a partir de agora todo mundo vai olhar a vida com olhos diferentes. Você vai reconhecer as oportunidades que a vida te dá de desenvolver suas forças de caráter. Você vai ter oportunidade de desenvolver a criatividade, você vai ter oportunidade de desenvolver a gratidão, você vai ter oportunidade de desenvolver a prudência. Reconheça as oportunidades, gente. Isso é muito importante. E não adianta também você só desenvolver. Você tem que expressar as suas forças pessoais para o mundo. Levanta a sua bandeira das suas forças pessoais, usa a sua voz para o mundo, tá? Então, a sua força pessoal é para você desenvolver no mundo. Senão não tem sentido, tá bom? Eu, gente, fazer agora, tá quase acabando aqui. Eu, junto com outra pedagoga, a Amanda, vou botar lá, eu e a Amanda estamos desenvolvendo um curso online, vou botar lá no meu Instagram. Assim que eu sair, eu coloco. É pro mês que vem, é para julho, tá? Vai ser num sábado, de 9 a meio-dia, eu vou falar sobre forças de caráter, educação emocional, a gente vai falar sobre gestão pessoal também. É um curso muito legal. Quem quiser saber mais sobre... A Dani falou aqui, só um minutinho, gente, porque somos gratos por pessoas que nem conhecemos e não temos amor por essa pessoa. Temos sim, a gratidão é amor. Amor, gente, não é só o amor de marido, amor de filho, amor. Você tem amor até por músicas, por arte, por coisas, por ações. A gratidão é você ter amor a algo que você recebeu. Isso também é amor, tá? Então, voltando aqui, a gente vai ter um curso sobre gestão pessoal, sobre forças de caráter.
Vou postar, assim que eu sair daqui eu vou postar, tá, gente? Eu posto esse curso para vocês. E vai estar com preço promocional nesse início, né? Para esses primeiros, eu vou botar lá o curso, botar tudo direitinho para vocês, tá, gente? Porque não adianta eu falar aqui, que senão daqui a pouco vai se perder. As informações se perdem, né? Então eu vou colocar lá. Quem tiver interesse em saber mais das forças pessoais, são 24, como eu falei de algumas e falei muito en passant, falei muito por cima. Então nesse curso, o que eu vou falar? Eu vou falar sobre as emoções, vou explicar como as emoções funcionam no cérebro, dentro do nosso corpo, as reações que nós temos no corpo, quais são as emoções que existem, as primárias, as secundárias. Vou falar das forças pessoais aí especificamente, vou falar das 24, vou falar mais profundo, né? Vou levar mais a fundo essa discussão, esse debate sobre forças pessoais, forças de caráter, não só as definições, mas no curso a gente fala como desenvolver essas forças de caráter, quais atos intencionais você tem que ter, como que você faz para desenvolver, como que você faz para reconhecer as suas forças de caráter, as do outro, como que você faz a sua gestão emocional, a sua gestão pessoal, a gestão da sua família, dos seus filhos. Isso é muito importante. Quem tiver interesse, eu vou postar lá, entre em contato, tá bom? Vai ser num sábado online mesmo, vai ser muito produtivo, eu indico a vocês. Vai ser muito legal, gente. Nós estamos preparando um curso, um material super legal, um curso super valioso, com informações muito boas e que eu tenho certeza que vai mudar a vida de quem puder e se dispuser a fazer, tá? Então, gente, as forças de caráter são essas. E agora eu deixo o desafio para vocês de vocês desenvolverem, reconhecerem primeiro as suas forças pessoais e desenvolvê-las, tá? A Dani perguntou a duração do curso. É um sábado, é um curso de 9 a meio-dia. De 9 a meio-dia não, a minha parte é de 9 a meio-dia, depois vai até mais tarde. É um dia inteiro, manhã e tarde. Um sábado, dia 6 de julho, tá? Vai ser um dia inteiro, é um curso de um dia, tá? São algumas horas, porque vai ser online. Então, inicialmente, a gente está fazendo esse curso mais curtinho. E aí, de acordo com a demanda, né? A gente vai fazendo um curso mais extenso, a gente está experimentando, né? No momento que estou começando a fazer esse curso, então, inicialmente vai ser um curso de um sábado, de um dia inteiro, manhã e tarde, tá? E de acordo com a demanda e com o que vocês forem trazendo para mim, a gente vai aumentando, vai incluindo, tá bom? E fica o desafio, mais uma vez, fica o desafio aí para vocês descobrirem e desenvolverem as suas forças pessoais. Ir lá no curso, que eu ensino várias estratégias de desenvolvimento de forças pessoais, vocês vão gostar, e de gestão, né? A Amanda também é super competente e habilidosa e está comigo nós estamos juntas, né? Nesse projeto, tá bom? Obrigada aí, gente, todo mundo dando parabéns, agradecendo. Eu sou grata, gente. Tá aqui a minha gratidão de hoje é por vocês estarem aqui comigo, por vocês estarem me ouvindo. Eu sou grata por ter esse conhecimento, por passar esse conhecimento e muito obrigada por vocês estarem aqui, obrigada por vocês me ouvirem. Alguma pergunta? Agora é a hora, hein, gente? Tá acabando. Alguma pergunta, algum comentário? Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não consegui falar de todas. A Dani falou, pena que chegou tarde. Tem problema não, Dani. Vai ficar gravado, tá? No IGTV. Estão falando aqui, muito bom, amei, ótimo. Gente, dá pra fazer umas 2, 3 lives sobre forças de caráter. Eu vou postar uns videozinhos, eu acho. Tô pensando nisso. Tô gravando sim, tia Lúcia. Tô pensando em gravar uns videozinhos falando sobre forças de caráter. E aí falar um pouquinho de cada uma, um videozinho de cada uma. Vão ser 24, né? A gente faz aí quase uma série, né? A Ana Paula falou que sou leiga. Gestão familiar seria o quê? Seria você saber lidar com as pessoas da sua família, né? Com filho, com marido, né? Com pessoas mais próximas. Como educar os filhos, os netos agora, né, Ana Paula? O papel de vó é diferente do papel de mãe. Como você dar limites ao seu filho, como você dar limites ao outro também na sua vida.
Isso tudo vai estar lá no curso. Como lidar com essas emoções também vai estar lá no curso. Isso aí também dá uma live inteira, não vou ter tempo, mas lidar com emoções é um processo. Lembra, gente, que tudo isso é um processo. Como qualquer aprendizagem, as emoções e as forças de caráter também são aprendizagem, tá? Também é desenvolvido ao longo do tempo. Então você não aprende do dia para a noite, não desenvolve do dia para a noite. Isso requer tempo. Tanto que eu falei que as forças de caráter são desenvolvidas ao longo da sua vida. A vida vai te dar a oportunidade de você desenvolvê-las. A tia Lúcia perguntou se a próxima live não pode ser continuidade dessa. Eu vou pensar, legal. Eu ponho lá, gente, no meu Instagram, uma pergunta no meu story, qual é o assunto que vocês querem na próxima live, mas são poucas as pessoas que respondem. Responde lá, vai lá, dá essa ajudinha aí pra gente, porque eu quero trazer sempre temas que interessem a vocês. Por isso que eu coloco lá, tá bom? Então, opina lá. A Ana Paula opinou esses dias, não foi, Ana Paula? Então opina lá, eu vou botar a perguntinha de novo. Qual o assunto que vocês querem saber mais. E vocês coloquem lá os assuntos que interessam vocês, o que vocês querem falar, o que vocês querem ouvir. Tragam questões durante a live também, isso é muito bom. Essa troca é boa. Quando eu tô aqui, eu não tô aqui só para ficar falando, não. Eu quero ouvi-los, né, entre aspas, né, porque eu tô lendo, mas o que eu leio aqui é a voz de vocês. Ah, tem gente falando aqui que não consegue opinar, eu vou ensinar lá, tia. Em breve eu vou fazer o sorteio de uma canequinha também para vocês. Tô estudando, mas já vi que vocês gostaram. Ana Paula falou que gostou do tema emoções. Ana Paula, como a gente fala de emoção, tanto que o nome do meu Instagram é Educação Emocional, né? Que é a minha especialidade. Mas, enfim, a gente sempre tá relacionando com a emoção, tá? Então, gente, eu vou me despedindo de vocês. Já tem 57 minutos, daqui a pouco vai fechar. Eu não posso deixar cair sem salvar, né? O vídeo. E vamos pensar já para a próxima live. Vamos desenvolver as nossas forças de caráter. Quem puder, quiser, se interessar, vai lá, se inscreve no nosso curso, é um dia só, tá num preço super acessível, vocês vão amar. A gente fez com muito carinho, tá muito legal. Eu espero vocês na próxima live, mas também espero vocês no curso, ok? Um beijo grande para vocês. Quem falou não, por quê? Porque é sábado, Dani. Difícil para você, né, Dani? Bota o pai para cuidar do filho. Vai ter intervalo, né, gente? Vai ser sábado o dia inteiro, mas tem intervalo, que eu sei que ninguém as pessoas precisam para almoçar. Ah, não para falar mais. É porque se eu falar mais agora, Dani, cai o vídeo da live. Se cair, eu não consigo salvar. Por isso que eu sempre paro um minutinho antes, para eu conseguir salvar. Mas a gente pode dar continuidade a esse tema na próxima live. É uma questão a se falar, a se pensar, né? E se você gostou muito das forças de caráter, mais uma vez, se inscreve lá no curso. O curso vai falar muito mais aprofundado e vamos dar muito mais estratégias para vocês, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Aproveita o Dia dos Namorados. Aproveita hoje a oportunidade que a vida vai te dar para desenvolver o amor e a gratidão no dia de hoje, já que é Dia dos Namorados. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente.